primeiros passos em saúde mental, autoconsciência e ação. A origem do adoecimento e o que precisa mudar. Esse é o tema deste terceiro módulo. Vocês tiveram no primeiro módulo as abordagens com a Karen a respeito do mundo do trabalho, os processos produtivos, os processos econômicos envolvidos. Ela fez toda uma discussão sobre a origem do adoecimento psíquico e os processos produtivos. No segundo módulo, vocês tiveram a abordagem com a Margarete sobre a saúde mental, sobre a perspectiva da análise comportamental e da inteligência emocional. Então, ela trouxe também vários conhecimentos sobre como devemos, né, prestar atenção em relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes, a nossa forma de se expressar e todo esse processo do adoecimento psíquico quando isso não acontece, né? E hoje nós vamos falar, então, sobre a origem do nosso adoecimento aqui nesse mundo que nós vivemos, né? E eu vou iniciar já este conteúdo trazendo uma informação importante aqui. A primeira questão é: a condição humana é sofrer? Essa é uma pergunta que nós vamos dar o pontapé para essa reflexão dessa nossa primeira aula, né, desse terceiro módulo. E eu trago essa resposta, não é uma resposta, eu trago algumas reflexões que podem nos fazer refletir sobre essa pergunta. E a primeira delas, eu vou trazer uma história para vocês. Eu vou pedir autorização para ler, porque eu vou ler porque é uma história, e ela é uma história real, então a gente precisa ler. Acompanhem, por favor. Aos 16 anos, Mari escondeu a irmã de apenas 3 meses debaixo do próprio casaco, no trem das órfãos ou dos órfãos, com destino ao Kansas, em 15 de julho de 1902. O orfanato havia sido claro: bebês e adolescentes não eram colocados juntos. As famílias queriam um ou o outro. Mari deveria embarcar, só que estava com frio. Depois disse que estava doente. Qualquer coisa, menos a verdade. Um fotógrafo registrou o momento. Mari descendo do trem, o casaco inchado por um segredo. O medo estampado no rosto. Outras crianças observando em silêncio. A imagem congelou a crueldade de um sistema que separava famílias porque era mais conveniente assim. Então, o bebê chorou. A mulher exigiu que Mari abrisse o casaco. Mari recuou em direção ao trem. Chamaram os responsáveis. E antes que chegassem até ela, um fazendeiro mais velho deu um passo à frente. Um viúvo chamado Thomas, que observava tudo em silêncio. Eu fico com as duas, disse ele, a menina e o bebê. Mari caiu em lágrimas, perguntando se ele falava sério. Thomas assentiu. Contou que havia perdido a própria família para uma febre. Ele entendia. Mari e a irmã viveram com Thomas por 8 anos. Ele as tratou como filhas, nunca como mão de obra. Quando Mari completou 24 anos, ele lhe entregou a fazenda. Você é minha filha,
Você é a filha que perdi, disse ele. Esta é a sua casa. Mari criou a irmã ali, mandou-a para a escola, viveu naquela terra por 63 anos. Quando Mari morreu, em 1973, aos 87 anos, a irmã colocou aquela fotografia no funeral e contou a história. Mari me escondeu sob o casaco e arriscou tudo para que ficássemos juntas. Thomas nos salvou ao escolher pessoas em vez de regras. Aquela foto mostra um momento em que poderíamos ter perdido tudo. E, em vez disso, encontramos um pai, um lar e uma vida. Estou viva e inteira porque minha irmã se recusou a me deixar para trás. Esta é a Mari e a sua irmã bebê. Por que eu trouxe essa história para vocês? Porque essa história de Mari e a sua irmã, né? Ela é feita de momentos. Ela começa com um sofrimento, ela começa com uma crueldade, uma insensibilidade que grande parte dos seres humanos aqui ainda possuem na sua estrutura psíquica. Mas também existem pessoas que aqui neste mundo o sofrimento os lapida. E esse sofrimento pode ser transformado em bondade. E por isso que, muitas vezes, nós conseguimos reverter histórias trágicas, sofridas e doloridas em histórias de bondade, em histórias de acolhimento, em histórias que vão desencadear a salvação de vidas, né? E também, aquele senhor aqui dessa história, o Thomas, ele demonstrou que o amor, a sensibilidade, a compaixão promovem saúde mental. Então, gente, veja bem, olha, eu vou repetir. O amor, a sensibilidade, a compaixão promovem a saúde mental. Por que eu estou falando isso? Porque de nada adianta nós lermos, estudarmos, sermos especialistas, sermos mestres, doutores, PhDs, e sei lá Deus mais o quê, se nós não tivermos amor, bondade, compaixão e sensibilidade para cuidar do outro. E é isso que faltou e falta para grande parte dessa humanidade. Para que nós, especificamente na questão da saúde mental, e é em qualquer espaço, eu não estou falando apenas da vida cotidiana, eu estou falando em todos os espaços, começando pelo espaço onde nós nascemos, a nossa família, o nosso lugar ali, que nós vamos aprofundar este tema saúde mental e família no segundo momento do curso, não é nem nessa aula, é no segundo momento que a gente está preparando um outro módulo para vocês, tá? Mas começa ali, gente, a bondade, o amor, a sensibilidade. Falta isso para grande parte dos seres humanos. E é por isso que nós adoecemos. E vamos entender um pouquinho mais isso. Essa história da Mari e a irmã dela, ou Mary, né? Aí falando mais dentro da
da linguagem dos Estados Unidos, né, da língua dos Estados Unidos, ela é apenas uma das histórias, dentre milhões que esta humanidade vem vivendo. Vamos ver mais algumas histórias que aqui neste mundo nós vivemos e repercute até hoje no nosso psiquismo, para nós começarmos a entender a origem do nosso sofrimento e do nosso adoecimento mental. Primeiramente, as perseguições religiosas. É histórico. A humanidade, ela se estruturou por perseguições e confrontos e guerras religiosas. Guerras religiosas, entre elas, entre os cristãos e o Império Romano, foram de 18 mil a milhares que foram queimados, crucificados e levados para as arenas como alimentos para os leões, no século I ao século IV depois de Cristo. As cruzadas entre cristãos e muçulmanos, entre 1 a 9 milhões de pessoas morreram, foram cruelmente assassinadas. A Santa Inquisição, liderada pela Igreja Católica, para combater a heresia, a Igreja Católica Apostólica Romana, levaram à morte alguns milhares e dezenas de milhares ao longo dos séculos. E as cruzadas, e principalmente a Santa Inquisição, ela, na Europa, os 3 países que mais realizaram esse tipo de perseguição foi Portugal, Espanha e França. Né? Então, essa é a nossa realidade. Vamos ver mais um pouquinho da história da humanidade, por que nós temos na nossa estrutura psíquica um sofrimento mental. A escravidão planetária. Esta é outro grave sofrimento psíquico que nós aqui geramos para a nossa sociedade. A escravidão, ela separou famílias, matou crianças, destruiu milhões de vidas. No Brasil, foram 4 milhões de pessoas entre os séculos 16 e 19, num total de 40% de todo o tráfico transatlântico veio para o Brasil. Que mais, gente? Que mais que nós temos de dados em relação ao sofrimento psíquico planetário? As guerras e os conflitos na atualidade, mais atuais. O Império Mongol dizimou 30 milhões de vidas. A Segunda Guerra também. 3% da população da época, ou 85 milhões de pessoas, aproximadamente, foram dizimadas. Os conflitos atuais, como Rússia e Ucrânia, já chegaram a mais de 1 milhão, 1,5 milhões de pessoas. A Guerra Fria e o genocídio de Ruanda chegou a 800 mil. Israel, Hamas, Sudão, Afeganistão, enfim, esses países islâmicos, né? Segundo a ONU, os países islâmicos, eles, nesses últimos tempos, os conflitos até meados de 2024, eles já tinham aumentado os conflitos em 40%. E a ONU estimou que a cada 12 minutos, nessas guerras civis, morre um civil, é morto. Bom, complexo isso, né, gente? Vamos lá, tem mais.